tudo bom, queridos alunos? Essa é a segunda semana que vocês vão estar recebendo instruções online para que vocês possam estar fazendo as atividades de vocês em casa. Confesso que eu estou sentindo saudade dessa turminha do sexto ano aí, uma turminha boa, uma turminha estudiosa. E eu estou com saudade de entrar na sala de aula, poder explicar algumas coisas para vocês, poder ouvir algumas coisas de vocês, né? Mas enquanto a gente não pode, vamos conversando um pouquinho aqui via vídeo, vocês vão fazendo atividades, vão assistindo vídeos do YouTube ou outros lugares, e depois, quando a gente voltar, a gente faz aí um fechamento geral, tá bom? Em sala de aula, nós estudamos ali as misturas homogêneas, né? Ó, eu tenho aqui um copo com água e nessa água aqui eu tenho álcool também. Então, ali, ó, o álcool se misturou com a água, a gente não consegue saber quem é quem, a não ser quando eu cheirar aqui, eu sei que tem álcool, mas olhando eu não consigo discernir, né? Então, isso daqui eu chamo de mistura homogênea. A gente estudou isso daí em sala de aula. Aí eu tenho também aqui um copo com água e óleo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver as duas camadas aqui, ó. Eu tenho água e tenho óleo. Não se misturam, né? Então, eu chamo isso daqui de mistura heterogênea, tá bom? Na semana que se passou, eu dei algumas atividades para vocês que se referiam à questão de alimentos, né? A questão de quem que criou os antibióticos e tudo mais. Aí vocês responderam várias páginas e eu quero discutir com vocês aqui um pouquinho sobre esses exercícios que vocês responderam, tá bom? Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo ficar atento? Então vamos lá, tá? Você estudou os avanços que teve na medicina ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, teve ali muita criação de medicamentos, de anti-inflamatórios, de antibióticos, de analgésicos. E também a gente pode perceber ali nas leituras que não é bom a gente ficar tomando remédios sem ir ao médico, sem a prescrição médica. O Brasil, ele é um dos países onde mais se consome remédio sem prescrição médica. Assiste na propaganda, acha que é bom e consome, mas não vê quais são os outros efeitos colaterais, né? Então, se você está com uma simples dor de cabeça, não sai aí tomando vários remédios, está com uma dor, não sai tomando um anti-inflamatório, porque cada uma dessas coisas vai prejudicar o seu organismo ao longo do tempo se você ficar tomando constantemente sem prescrição médica, ok? Uma outra coisa que nós vimos foi o quanto o antibiótico ele foi importante na saúde da população. Mas a gente viu também que se tomar antibiótico constantemente, você prejudica as bactérias boas e também pode criar uma resistência. As bactérias elas vão mudar ali o seu DNA e vai criar uma resistência àquele tipo de antibiótico, aí vai precisar de um outro, aí se usar constantemente vai precisar de outro, né? Então a gente tem que tomar o antibiótico com cuidado, cautela e sempre prescrição médica. Infelizmente, em alguns lugares se vendem antibióticos sem a receita médica e é por isso que a gente está tendo aí muitos problemas, certo? Na página 52, faz uma pergunta ali. Eu não sei se você conseguiu responder, tinha que ter pesquisado na internet. O que são as superbactérias? As superbactérias, elas são bactérias
capazes de resistir aos antibióticos comuns. Precisa-se de um antibiótico muito forte para poder combater essa superbactéria. E geralmente essas superbactérias, elas se desenvolvem em hospitais. E a gente já teve notícias de alguns hospitais falando assim, olha, ali se desenvolveu uma superbactéria, tá difícil matar essa superbactéria, porque elas já não morrem com aqueles antibióticos comuns, e aí tem que ser um antibiótico muito forte para matar essas bactérias, ok? Foi isso que você respondeu? Foi mais ou menos isso? Tá parecido? Então deixa, se estiver parecido. Se estiver completamente diferente, aí você apaga e refaz a sua resposta, tá bom? Uma outra pergunta aqui fala sobre a compra de antibióticos. O governo federal, ele adotou uma medida para controlar o uso de antibióticos e a sua venda. Tá? Então, tem ali uma portaria que diz que o uso indiscriminado de antibióticos ele não deve ocorrer na população e que a compra de remédios deve ser com receitas, certo? Isso daí é o que o governo federal colocou para poder amenizar aí algumas situações que estavam descontroladas, tá bom? Depois vem a questão dos alimentos. Quais seriam as regras que tem para os alimentos? Eu não sei se você, toda vez que vai comprar um alimento com a tua mãe, vocês costumam a ler rótulos. Deixa eu ver aqui onde está o rótulo desse. Aqui diz assim, ó, que contém farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, amido e assim por diante. O que isso quer me dizer? As indústrias elas têm umas regras para se colocar na embalagem dos alimentos, tá? Então, qual seria a regra? A primeira regra é o seguinte: tem que colocar na embalagem o que contém o alimento. Quais são os ingredientes? Esses ingredientes eles devem estar em ordem. Como assim em ordem? Começa do que mais tem no alimento até chegar ao que menos tem. Por exemplo, se essa bolacha aqui, o ingrediente dela, a maior parte é a farinha refinada, então em primeiro lugar tem que vir a farinha refinada. Se eu compro um pacote de bolacha doce e a maior parte do ingrediente dessa bolacha é açúcar, então em primeiro lugar vem açúcar, aí depois vem farinha. Então ele sempre tem que colocar no rótulo do que mais tem para o que menos tem. Entenderam? Essa é a regra que eles colocaram para a indústria e para que o consumidor saiba o que ele está comendo. Então, às vezes, a gente acha aquele alimento tão gostoso, quando a gente vai olhar e fala, nossa, ele é mais feito de açúcar do que outra coisa. Aí a gente já desiste desse alimento, porque o açúcar, ó, o excesso dele faz a nossa imunidade ir lá embaixo. E agora é época de a nossa imunidade ir lá em cima. Muito bem. O uso dos das substâncias podem modificar os alimentos? Sim. O uso de algumas substâncias que eles colocam nos alimentos pode modificar o sabor do alimento, pode modificar a característica do alimento, pode modificar a cor do alimento. Então, tudo que eles vão colocar no alimento pode interferir, sim, naquele produto. Depois ele fala sobre vários corantes, né? Eu já disse no vídeo anterior que existem alguns corantes que podem dar muita alergia, como o corante vermelho, como o corante caramelo, o corante amarelo. E às vezes você não tem alergia a esse tipo de alimento, mas você consumindo ele todos os dias ou constantemente, o teu organismo ele pode desenvolver uma alergia a esses tipos de corantes. Durante essa semana,
eu gostaria que você fizesse uma atividade. Ela é uma atividade muito simples. Você escolhesse 3 tipos de alimentos, olhasse o que tem no rótulo desses alimentos e escrevesse ali os ingredientes. Por exemplo, você pegou ali um extrato de tomate. Aí você escreve lá, extrato de tomate. E do lado coloca todos os ingredientes que tem esse extrato de tomate. Essa é a primeira atividade. Segunda atividade, você vai montar um cardápio que seja de uma alimentação saudável. De uma alimentação que você pode ter com a sua família, que vai ser saudável, que contenha frutas, que contenha verduras, que contenha proteínas, que seja uma alimentação que vai ajudar na tua imunidade, não atrapalhar, tá? Então, durante essa semana, você vai ter que montar um cardápio com uma alimentação saudável, de segunda a sexta, e você vai montar esse cardápio de alimentação saudável no seu caderno bonitinho. Tem que ter de jejum, almoço e janta, ok? Eu sei que você é capaz, eu sei que você está cuidando da sua saúde e você vai conseguir fazer isso. Então, essas são as 2 atividades dessa semana. A gente se vê na próxima semana, então. Beijo!